que a gente procura demonstrar de maneira simples, né? É que, be as you are and behave as you are e pronto. É a busca pela consistência. Entenda quem você é, se manifeste de maneira, mesmo que você use diferentes agências, não tem problema. Tem uma agência que faz bem ativação? Faça. Tem uma agência que faz bem filme? Faça. Só que o arco narrativo, que é a sua alma, o seu be as you are, não abra mão. Praticamente uma lição de vida numa lição profissional, É, né? é, A pessoa ter cada ato sabendo que todos eles têm consequências e você tem que ser consistente. Você não vai falar pra você uma coisa agora e virar as costas e falar outra pra outra pessoa. É isso aí. Sem achar que ninguém vai saber. É isso aí. E o Mas consumidor, não ele tá cada vez mais safo, meu. Não adianta. O consumidor é o elemento principal e é o que mais sabe. Leigamente, ele percebe. Percebe. Quando você faz um negócio que, ou na música, ou na imagem, na arte em geral, quando você faz uma coisa que não tem consistência, o mais leigo dos leigos, ele já percebe na hora que o negócio é meio Uma chulo, puta tá tentando enganar. arrogância você achar que você vai enfiar a coisa goela abaixo. Né? Então, de certa forma, sem querer, o que a gente está, sem querer mesmo, mostrando, é tipo abrindo essa caixa preta, entendeu? Quando a gente chega e mostra isso aqui, o cara fala, puta, é tão simples, é be and behave, cara. Seja consistente, coerente. E na nossa empresa, esse paradigma está presente também. Então, em última instância, assim, eu sempre fui um cara mais de venda, mas eu nunca fui tão, me senti tão completo com o que eu vendo hoje. Eu podia vender, eu já vendi calça jeans, né, já trabalhei na Elos, já vendi cosmético, já vendi imóvel e hoje a gente vende criatividade. Mas criatividade com esse mindset. Estou vendendo coisa, a personalidade própria de cada um. Né? Então, vendendo a possibilidade de cada marca se conhecer. Sim, né? sim. Então a gente funciona como se a gente fosse meu psicólogo de marca, sabe? Então, posso te falar que profissionalmente, não só profissionalmente, posso te falar que eu nunca fui tão feliz, ou nunca fui tão inteiro. E isso me feito muito bem. Isso se assemelha um pouco à produção artística, assim, você ajudar uma banda, um artista a fazer a própria música, porque às vezes a pessoa sabe tocar, né? Sabe compor, tem ideias, tem uma letra na cabeça, tem uma... Ela vai lá no piano ou no violão e faz uma coisa que tem um potencial grande, assim, de ser ouvido, entendido, concebido e tal, mas não sabe como tirar aquilo do microcosmo, assim, né? Tá só dentro, Como é que... só imagina, canta, vai longe pra caramba, mas quem tá assistindo tá vendo só uma pessoa cantando ali, não tem fogueira, não tem pandeiro, a galera não tá em volta, né? E se transformar, chegar no estágio onde aquela música tem uma característica sonora, onde você dá um play e você ouve e imagina a fogueira. Todo mundo pode imaginar a fogueira, além da pessoa que inventou aquilo, né? E esse conceito se desenvolver nesta música e nas outras músicas ao redor dessa, você encontrar um caminho para um álbum e subsequentemente para a própria carreira e o que a pessoa passa a significar para os outros, que estão ouvindo e tal. E é engraçado porque às vezes a gente faz essa diferença entre o empresariado e a pessoa. Então, a pessoa uma coisa de dia, outra coisa à noite, uma coisa quando põe a roupa, outra coisa... e eu acho que nós estamos num momento do mundo muito legal, porque eu acho que a gente pode, porque a sociedade permite com que a gente use uma máscara só, né? ou nenhuma, ou só a sua, né? É uma época de mudança também, é um momento onde esse estigma, essa coisa, é um pensamento velho mesmo, é uma coisa, não é intuitiva, né? Uma coisa cartesiana, uma coisa eu só acredito se eu ver, acredito se eu tocar, não, as gerações que vêm vindo, né? As crianças que vêm vindo, as gerações, elas acreditam no que elas sentem, não no que elas tocam depois. O coração te diz que o negócio é legal, então como é que você vai
questionar o que a sua intuição está te dizendo, acima do que você está tocando ou sentindo o cheiro, né? Esse pensamento é antigo, né? Mas está sendo mudado, cara. Está sendo mudado. Precisa essa transição, né? Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. É paulistano? Ah. Que tipo de... a gente tem um tipo de pauta aqui, mas eu gosto de fazer esse negócio bem anárquico, né? Mas, eu desliguei minha chave capricorniana. Então tá bom. Rapaz, eu venho trabalhando nisso há uns anos. Que tipo de som pra você é São Paulo? Existe uma tendência a atribuir o som de São Paulo a uma música urbana, uma música contemporânea, né? Isso nos remete a música eletrônica, nos remete a conceitos assim joviais de música. Mas eu acho que é muito amplo, cara, porque você tem a Sala São Paulo, São Paulo. Você não vê música eletrônica lá, né? Você vê artistas novos, crianças e adultos fazendo chorinho de primeira qualidade, sabe? Você vê bandas de jazz crescendo e existindo. Eu sou integrante de uma banda que representa como uma banda paulistana, que é o Funk Como Le Gusta, e é uma big band. Então a gente experimenta tantos tipos de música, né? Uma música latina, música e samba funk, e samba soul. E São Paulo é um caldeirão muito grande, cara, assim. A música de São Paulo, ela tem que falar com a juventude, eu acho, assim, e a mente é aberta, né? São Paulo tem uma é sempre colocada como uma cidade das cidades brasileiras, assim, mais antenadas com o mundo, né? Isso desde que eu era moleque. Eu tinha amigos meus que viajavam, assim, quando eu era adolescente. Tinha amigo meu que vivia indo para Amsterdã, para Berlim, para Nova York, amigos mais velhos. Alguns não estão mais aqui porque eram loucos pra caramba. Os caras não foram dessa pra melhor. Um acabou com a própria vida, outro sumiu, outro nunca mais ouvi. Mas o que é interessante, sempre se referiam, pô, São Paulo é uma puta cidade, eu sou paulista, tem a bandeira de São Paulo, porque São Paulo é um país e tal, é muito parecido, assim, o jeito que as pessoas se comportam, é muito antenado com o resto do mundo. Mas de fato São Paulo e o Brasil está sempre alguns anos depois, assim, né? Não acontece simultaneamente ao pensamento do mundo, agora mais do que na década de 80, 70 e tal, por causa da internet. Claro. Também está tudo muito interligado. Mas né? Você acha que isso acabou afetando um pouquinho para melhor o eixo Rio-São Paulo? Ou continua existindo esse lance do Brasil, música Rio-São Paulo, a não ser que seja um negócio que é considerado mais, como é que a gente pode falar isso, regional? Cara, existe ainda eixo Rio-São Paulo? Existe, os eixos existem. O que eu tenho notado, tenho percebido nessas últimas experiências de 5 anos para cá, assim, com os acontecimentos políticos, com a emancipação pública relativa à sociedade e tal. Eu me admirei muito com o bairrismo brasileiro, o bairrismo paulistano, que era uma coisa que eu não percebia muito em outras épocas, assim, sabe? Eu tenho sentido as pessoas de fato muito bairristas, assim, muito com uma opinião própria e não abertas a compreender outras opiniões, sabe? Em outras épocas, eu acho que existia uma forma de igualdade. Ainda existia roça, sabe assim? Quando eu cresci, no meu bairro tinha rua de terra, então precisava um do outro, cara. Você jogava bola junto, a moçada crescia
precisando da ajuda um do outro, trocando informações. E se quisesse conhecer eu comecei a tocar, tinha 16, 18 anos, 20 anos. Tinha um amigo meu que, pô, descolava um disco com um cara lá, ia na Baratos e Afins, gravava um disco e me dava pra eu escutar. Eu não conseguiria ouvir isso sem ele. Sim, né? Claro. Hoje em Precisava dia as pessoas... desse intermédio, né? Eu acho que no geral não é uma regra não, mas socialmente assim, a individualização chegou num estágio muito avançado, onde a pessoa ela acha que ela tem acesso a tudo, que ela sabe tudo de fato, mas não se conhece, não se conhece. Então tudo é rápido, é zapeado, você viu que o Prince morreu, mas amanhã eu vou ter um show não sei de quem. E vai. Foi o Boi, agora é o Prince, agora não sei o que. De repente o cara tá vazio, pra caramba, assim. Então eu vejo uma contramão disso na humanidade e nos paulistanos também. Tem o lance do slow food, né? Exatamente onde eu ia chegar slow agora. Food. Eu ia chegar nisso. E não é só slow food. Sociedades inteiras, pessoas indo morar juntas em outras cidades para plantar junto. Minha esposa é bem mais nova que eu atualmente. Ela é uma ambientalista, cara. Tá fazendo a escola Schumacher, que é uma coisa fundada em Londres por um indiano, que é economia de transição, que é justamente essas pessoas que vão fazer a transição, botar a cara a tapa pra tirar aquele cara que acha que você tem que bater o cartão e encher a bolsa e falar, não, cara, você... Calma, né? Relaxa. Mas eu vou entrar em conflito com você pra conseguir entrar no lugar e aí abrir a porta. Mas pra tem quem esse vem entendimento do conflito ser uma coisa não necessária, né? É necessário porque quando você tem Como é esse conflito? Você sabe de uma verdade que ela é universal, inerente. Você vê uma pessoa praticando uma coisa que não tem cabimento, mas ela está com um poder, digamos assim. Ela tem a voz naquele momento. E você não consegue se calar, porque aquilo é falso e aquilo é errado. E pessoas que também estão ali ouvindo sabem que aquilo é falso e errado, mas não tem a coragem para levantar a mão. Quando você tem essa verdade, você levanta a mão e diz, ei, isso não é verdade. Daí o outro cara, é verdade, não é verdade mesmo. Não é verdade, não é verdade, acabou. Entendeu? Aí está a transição. Claro. Esse conflito ele é necessário, feito com amor. Sem violência, sem ódio, mas não se permitindo enxergar coisas que... Por exemplo, atualmente se fala bastante do feminismo, se fala bastante da repressão ao homossexualismo, aos negros e tal. Isso sempre existiu. Eu, desde garoto, nunca fui um cara que... Eu nunca gostei de mexer com as mulheres na rua, sabe? Eu também não. Nunca gostei, não gosto. Mas é porque a gente é considerado para a sociedade brasileira como meio feminino até, né? O que cara é meio estranho, né? É porque a sociedade está dentro desse mecanismo velho pra caramba. Então tem amigos meus que são extremamente conhecedores da vida e leem coisas legais e conhecem desde de Yogananda até todas as possibilidades de entendimento metafísico e tal, troca ideias comigo sobre isso, mas quando vê uma mulher na rua, o cara ainda age como... Ele olha assim, muito fala, olha, louco, cara, e o cara ainda vê... Claro, ainda faz aquele comentário, chucro, você fala, puta, que adianta. De tempos pra cá, eu percebi que quando você tem essa consciência, você é responsável por atuar para que essa pessoa perceba que ela está fora do encaixe. Mas não é a natureza. Mas você não tem problema em ser desagradável no relacionamento com o outro? Porque de repente você vai levantar a mão e falar, você está errado, você pode ser taxado de puta, lá vem o cara. Mas e quem é que vai me taxar? O outro, quem está sendo... Mas o outro, no geral, ele se torna solitário nessa hora. Porque ele está intervindo, ele está interferindo na vida de uma pessoa que está quieta, está andando na rua. Quando essa pessoa mexe com quem está quieto, primeiro que a pessoa que está quieta já não quer ser mexido. Se você levanta uma bandeira para dizer isso, você já tem a própria pessoa do teu lado. É difícil juntar 2, 3 caras e falar, o que é, não posso mexer comigo. Geralmente não. É engraçado, ainda bem que não tem às vezes eu fico com vontade de falar, meu, você tá louco, cara. A menina tá lá, você quer mexer com a menina, você quer cala a boca. Às vezes precisa, cara. Às vezes precisa, porque às vezes o cara ele acha que todo mundo tá na mesma vibe, né? Às vezes você precisa falar, meu,
Eu não gosto disso. Você não precisa falar, você não precisa enfrentar, né? Não precisa colocar de uma forma onde você vai entrar em conflito. Você só fala, cara, você tá me desrespeitando também. Claro. Eu não concordo com isso. Exatamente, né? Porque o desrespeito ao outro é tá pra mim expondo, também. Você tá me expondo. Mas tem bastante coisa engraçado pra melhorar. Porque eu sempre fui um puta perna de pau, então eu não jogo futebol. Eu não gosto muito de samba e eu sou vegetariano. Então, cara, eu fui acostumado já a ser taxado de fêmea. Do pior jeito. Porque, de certa forma, eu sou malandro, sou malaco e me viro bem com isso, mas eu percebo a sociedade paulistana, nem sei o que a gente está falando, estamos indo, muito machista, né? Brasileira. O brasileiro é machomé e tal. Eu acho uma coisa muito desagradável, feio, ultrapassado e tudo mais. A mente brasileira... Esse filme que eu falei é pejorativo de propósito, né? Eu falei isso porque essas características femininas em mim ainda são mal vistas, como se o feminino, quer dizer, é um machismo total, né? Puta loucura. Cara, mas eu posso te dizer que você faz parte de uma quantidade enorme de pessoas. Claro, então, não tô sozinho. É louco, né? Porque muitas dessas pessoas... E a gente é mais legal. É lógico. O que acontece, eu acho que é uma forma bem carinhosa de se entender isso. De fato, todos nós, tanto você quanto o cara quanto a pessoa que diz sobre você, os dois, à sua maneira, foram pessoas reprimidas sexualmente. Um reprimido de uma forma, outro reprimido de outra. Claro. Não foi, nenhum deles foi criado de um jeito absolutamente livre. Do tipo, começar botando a caneta no meio da pessoa para ver se a criança com que mão ela pega, se ela pega com a esquerda, com a direita. Quantos canhotos tiveram que aprender a escrever com a mão direita? E até hoje a pessoa tem um filho e não sabe, que é tão simples, você põe no meio, começa do começo. Você tem filhos? Tenho. Tem? Quantos? Tenho 3 meninas. 3 meninas? É. Que doido, quantos anos elas têm? Faz um tempo atrás. Quantos anos elas têm? A minha mais velha tem 20 e a mais nova tem 10. Vocês se dão bem? Sim. Sim. A gente se dá bem. Mas não moramos juntos, né? Eu nunca morei junto com minhas filhas. Eu tive filho, passou uns meses eu saí de casa. Daí eu casei de novo, eu tive filho, passou uns meses eu saí de casa. Entendi. Agora eu E como casado, elas se relacionam com isso? Não você, elas. Como você acha que elas se relacionam? Eu não sei bem, cara, porque cada um tem que resolver sua vida, né? Claro. Consigo próprio, né? Claro. A gente se fala bastante, eu deixo as portas todas abertas, principalmente para minha filha que é mais nova, que praticamente a gente se separou da mesma casa, ela era muito pequena, né? Ela tinha 1 ano e pouco. E a gente está começando a se conhecer agora, depois de... E eu confio nisso, assim. Nós temos uma coisa da alma quando você tem um filho, né? Não quer dizer que você seja sempre perfeito, porque, mas você tem um karma com aquela pessoa, com aquela alma. Então, a porta está aberta. Então, ela tem 10 anos, quando ela tiver 15, 20, 25... A qualquer momento ela pode falar, quero conhecer meu pai. Mas pra você é um negócio bem resolvido, tipo... É bem resolvido, cara. A gente se vê e se fala o quanto a gente quer. Entendi. Toda vez que a gente quer, a porta está aberta. Quando a gente não se fala, é porque a gente não quer. Entendi. Né? As minhas 2 primeiras filhas, eu acho que a gente teve uma relação pai e filho mais normal, assim, mais dentro de uma normalidade do que a minha pequena, né? Minha pequena, a separação foi tudo muito brusco. Eu saí de casa, ela era pequena, teve muita cobrança, teve uma falta de entendimento de todas as partes para isso, sabe? As pessoas interferiram muito na minha relação com a menina. A avó de um, a mãe da outra, fulano que o outro que acha aquilo, o outro acha aquilo outro. Ficou todo mundo lá papagaiando e eu acabei me encolhendo, a menina também esperando, deu uma afastadona, assim, sabe? Daí com o tempo a gente começou a fazer experimentos de se conhecer e hoje em dia tá em casa, assim, ela canta também, toca. Voltando um pouquinho pra música, você que é um cara que trabalha com música há tantos anos, você continua tendo tesão por música? Totalmente. E você continua ouvindo música, buscando referência? O que você ouve? Você ouve? Eu nunca fui um cara que busquei som fora de mim.
Nunca fui um cara muito assim, eu não sou um grande pesquisador, não conheço grandes nomes, muitos nomes, não tenho muitos discos, muitos CDs, nunca tive. Sempre acabei conhecendo as coisas que eram para ser conhecidas por mim, que caíam no meu colo de algum jeito. Quando eu era garoto, eu tive a primeira fase da minha vida de curtir rock muito pesado, depois eu conheci a música clássica, a música espanhola, daí eu conheci o break, comecei a gostar de funk. Eu tive várias fases assim no decorrer da minha vida, né? Mas quando a gente trabalha com música e não se rotula, né? Você acaba deixando aberta uma porta de absorção. E tem músicas tão maravilhosas assim, acontecendo o tempo todo no mundo, que eu nunca procuro não... Eu não gosto de fazer coisas que já existem, né? Eu procuro sempre achar alguma coisa nova para trazer para os outros, né? Caralho. Que bom. Então, pessoal, onde vocês estiverem, tá lá? Satisfação, beijo, abraço, todos. Tchau. Yes. Bye bye.